Escutamos as leituras nesse terceiro domingo do tempo comum. E nesse tempo, a igreja e a sua liturgia é sempre tentar nos fazer olhar para Jesus e conhecê-lo mais. Por isso, a igreja, em cada missa do tempo comum, vai contando os fatos da vida de Jesus, o que ele fez, o que ele falou, o que ele realizou, para ver se o nosso coração, ao conhecer Jesus Cristo, a saber da sua vida, a saber da sua história, nosso coração se sensibilize, se sinta tocado e abrace a fé nesse Senhor Jesus Cristo, que afinal de contas vai ser a fé que nos levará à felicidade, à salvação e à força para superar muitas coisas na vida. Por isso mesmo, a leitura do Evangelho de hoje é uma expressão disso. O Evangelho de São Lucas é um Evangelho escrito por uma pessoa que se sentiu tocada, admirado e conquistado por Jesus e que queria transmitir isso a outra pessoa. Se você prestou atenção no início do Evangelho de São Lucas, são os primeiros versículos, ele explicando por que ele escreveu o Evangelho. O Evangelho que ele escreveu foi para um amigo, né? Um irmão de fé que estava vivendo, que tinha se convertido ao cristianismo, o tal Teófilo, né? Isso aqui é a palavra, eu escrevi para você, Teófilo. Podia ser o nome da pessoa, não, porque Teófilo é amigo de Deus, né? Agora se era o nome dele, não sei. Sei que ele escreveu, olha, pesquisou, primeiro escutando a pregação daqueles que são testemunhas, que conviveram com Jesus, que viveram com o Senhor e que pregavam e falavam de Jesus, porque eles viveram com ele. E uma pesquisa, eu pesquisei bastante. Dizem que São Lucas até conversou com Nossa Senhora. Por isso que ele escreveu, ele único que escreveu lá a infância de Jesus, nascimento direitinho, e teve uma conversa na sua pesquisa com Nossa Senhora, e estudando a pregação dos apóstolos, daqueles que conviveram com Jesus, o coração dele foi conquistado para Deus. Ele percebeu que aquele homem que os outros falavam com tanto amor, que aquela mulher, talvez a mãe de Jesus, falava com tanto carinho, era um homem que mudou a vida dele, que transformou a vida dele, e ele queria fazer isso que ele encontrou de bom, ser conhecido por mais e mais pessoas, e ele fez, graças a Deus ele escreveu o Evangelho, e esse Evangelho estudado é lido por nós e faz tanto bem, mas para mim. Se não tivesse os Evangelhos, eu não saberia muitas vezes da minha vida saber lidar com as situações. Eu não teria em muitos momentos da minha vida palavras que confortassem, que fortalecessem, que me dessem esperança. Porque eu via Jesus fazendo aquilo e eu sei que Ele pode fazer na minha vida também. Basta a fé, basta abraçar. Por isso, São Lucas foi esse homem que realmente foi conquistar. E olha que ele não conviveu com Jesus. Se conviveu foi pouco. E olha que ele não viu tudo que Jesus fez. Ele conheceu e foi tocado pela palavra de outros, daqueles que conviveram com Jesus. E por isso mesmo ele assumiu para a vida dele esse desejo também de fazer Jesus conhecido para outros, através da escrita do Evangelho. Nós somos esses também. Somos esses que escutamos. Nós não convivemos com Jesus. Não vamos com Jesus com a fé que nós já vivemos há 2000 anos atrás. Mas nós temos aqueles que pregam. Nós temos o Evangelho que nos diz quem é Jesus. E se o nosso coração estiver aberto, nós teremos a mesma vontade, o mesmo ardor, a mesma alegria de querer falar de Jesus. Não escrevendo o Evangelho, porque não se precisa mais de escrever o Evangelho, mas com a sua vida ser um Evangelho vivo para muitas pessoas. Porque afinal de contas, já dizia São Francisco, talvez você seja o único Evangelho que a pessoa tenha para ler. Porque ela não tem a Bíblia na mão, porque ela não vem para a igreja, a sua vida será esse Evangelho para as pessoas. Por isso, hoje, é preciso entender que a Bíblia que nós temos na nossa mão, na nossa casa, é algo de tão precioso que não devia ficar parado lá, não. Tomando poeira, está perto do São 90, né? Só isso que a gente lê lá, São 90, é moda ainda, né? Não está fechado na gaveta, né? Ou seja, é algo precioso. A vida de Jesus é preciosa. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus muda. Afinal de contas, é pela palavra de Deus que é proclamada, muitas vezes isso acontece. Por isso, nós temos que valorizar isso que foi deixado para nós, que teve escrito, que o São Lucas e tantos outros deixaram. Nós temos tudo. A primeira leitura de hoje fala quando os judeus, porque os judeus passaram tempo, antes de Jesus, os judeus passaram tempo sem poder viver a fé, eles ficaram escravos, foram levados para outro país, estavam longe da igreja deles, eles não poderiam carregar o Antigo Testamento, a Bíblia, os mandamentos na mão, senão eram mortos.
E a palavra de Deus da primeira leitura hoje é uma proclamação que, graças a Deus, surgiu um imperador que liberou que eles foram novamente vivessem a religião deles. Então, o sacerdote lá pegou a palavra e começou a ler. E diz a primeira leitura, quando o sacerdote começou a ler o livro da lei, dos mandamentos, o povo começou a chorar. Porque novamente podia estudar a palavra de Deus, novamente podia rezar, novamente podia reconstruir o templo deles para novamente ali rezar. Um povo que estava oprimido porque não podia encontrar Deus, começou a encontrar novamente. Começou novamente a poder ter esse contato com Deus, porque aquilo fazia a vida deles fazer sentido. Esse é o contexto da primeira leitura de hoje. O sacrifício que eles tinham de ver. E ainda hoje é assim. Você acha que ser cristão para nós é fácil. Tem uma igreja perto, não tem aqui, tem ali, pega um ônibus ou vem de carro, ou vem até a pé, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia em casa escrita para ler na nossa língua, né? Bonitinho, se não entender, pode perguntar, tem um pai que possa celebrar com isso aqui sempre. Não é assim no mundo todo não, meus irmãos. Tem lugar aí que um cristão não pode andar com a Bíblia na mão, senão é preso. Tem lugar aí que o pai tem que celebrar missa clandestinamente. Países comunistas, como a China e tantos outros, que são presos, que são mortos, que simplesmente não se dizem cristão, carregar um crucifixo no pescoço. Pessoas que mesmo assim se escondem, mas celebram a missa, que mesmo assim de alguma maneira leem a palavra, porque não querem ficar longe daquilo que Deus deixou, porque não querem ficar longe das palavras de Deus, da Santa Missa, das orações, mesmo que sejam perseguidos e mortos e presos. E nós temos tudo na nossa mão, muito facilmente, quando nós temos levado a sério a nossa religião, quando nós temos aproveitado tudo que Deus nos deixou, e nós podemos aproveitar. Podemos. Imagina ganhar um grande presente e não poder buscar esse presente, não poder ter esse presente, não ter essa graça. Isso nós temos que aproveitar, meus irmãos. Temos o Evangelho, tudo nas nossas mãos. Então, o que a gente tem feito com a nossa fé e com a nossa religião? Temos vivido? Qual é o maior dos seus inimigos? É uma arma? É um comunismo? Ou é a sua preguiça? É o seu desânimo? É uma pessoa que falou, vou atravessar você da igreja, você não vai mais para a igreja. Seus inimigos são muito pequenos. Seus inimigos, para não ser de Deus e não ser da igreja, nós, no Brasil, num país católico, onde tem igreja, tem padre, tem missa toda hora, e às vezes no Brasil, às vezes lá no Nordeste, tem gente que tem missa uma vez por ano, por mês. E não tem padre toda hora, não. A gente tem. Qual é o seu maior inimigo para não ser mais de Deus? Com certeza não é ninguém que está indo contra a tua vida, que quer matar você, que quer jogar você para ser comido por leões, ser queimado, ser encarcerado, ser condenado à morte. Não, esses não são os nossos inimigos, graças a Deus. São tão fáceis, ou tão pequenos e tão fracos diante de tudo que Deus nos dá para viver a nossa fé. Por isso hoje nós temos que olhar, meus irmãos, para essas leituras, olhar para essa justificativa de Lucas para escrever o Evangelho e ver se nós realmente estamos levando a sério, se nós estamos realmente nos comprometendo e vivendo realmente a nossa religião de católico, realmente de verdade. Porque senão nós somos os primeiros a reclamar com Deus quando tudo não dá certo, quando não tem sentido na vida, quando tem algum problema, você não tem força para superar, você se desespera, você entra em depressão, você faz aquilo, aquilo outro. Você é o primeiro a reclamar e reclamar com Deus. Esse é o problema. E Deus poderia muito bem quando você reclamasse, mas eu te dei uma igreja, eu te dei um pai para celebrar a Bíblia escrita aí. É só você pedir que eu disse para você, 2 ou mais verem reunidos, vocês rezarem, a graça vem. Jesus podia jogar um bocado de coisa na nossa cara, né? Ah, mas tem isso, tem aquilo outro. O que você está fazendo para reclamar? Não deveríamos. Sim, temos muito. Temos a Eucaristia, temos a Bíblia, temos o Sagrado, temos a oração, temos o irmão de fé. Temos tanto. Temos a palavra de Deus, como cantamos, que dá vida, é espírito e vida. O problema é levar a sério. O problema é abrir o coração e ter fé nisso. A gente prefere acreditar em muitas outras coisas do que na presença e na força da palavra de Deus e da igreja. Por isso hoje, ouvir essas palavras tem que nos fazer pensar e questionar se realmente nós estamos fazendo valer, aproveitando o que Deus deixou para nós.
Porque se aproveitamos, meus irmãos, teremos as dificuldades, teremos os ventos contrários, teremos tudo que irá tentar prejudicar e acabar e atrapalhar a nossa vida, mas Deus será a nossa força, a palavra será a nossa orientação nos caminhos errados, nos caminhos certos. Ou seja, temos tudo, temos a faca e o queijo na mão. Né? É só botar o queijo na mão e comer. É só experimentar. Né? É só querer. É só buscar, é só vencer coisas que não são tanta barreira assim para ser católico, para ter fé. No início da igreja, lá, ou até antigamente, há 60, 70 anos atrás, ninguém tinha a Bíblia na mão, não, irmão. Não era escrito lá, tinha Bíblia, só os padres que sabiam ler de vez em quando e traduzir para o povo. Hoje nós temos a Bíblia na mão. A igreja tem tanto medo de colocar a Bíblia na mão dos católicos, porque faz um cara besteira, lê, aí, que Deus está mandando fundando da igreja, que Jesus não sei o que, sei o que lá, aí interpreta da maneira que quer, né? Mas a igreja viu que era um mal melhor dar a Bíblia na mão dos cristãos do que não dar. E nós temos essa graça. A igreja arriscou deixar a Bíblia na nossa mão, na mão de maluco, pode interpretar errado, né? Para que a gente possa ter esse contato, ter amor e conhecer a vida de Jesus mais. Então hoje nós temos mais que aproveitar tudo que Deus nos deixou, tudo que o Senhor quer na nossa vida. Mas para isso, meus irmãos, é preciso começar como Jesus começou. Aqui, a leitura hoje fala quando Jesus entrou na sinagoga e começou a ler a Bíblia, né? Até Jesus lê a Bíblia. No Antigo Testamento, claro, né? Ele leu essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim. Foi assim que Jesus começou o seu ministério. Foi no batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito Santo sobre mim. Por isso ele anunciou a boa nova, proclamou a libertação, curou, proclamou o ano da graça. Ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós queremos ser cristãos de verdade e levar a sério as coisas de Deus, toda a nossa vida tem que começar com o Espírito Santo. Quantos de nós temos intimidade com o Espírito Santo? De conversar, de rezar, de pedir a cada manhã. Vai, um novo dia, peça o Espírito Santo. Vou para o trabalho, peça o Espírito Santo para te ajudar a trabalhar. Vou cuidar da casa velha, o Espírito Santo para cuidar da tua casa. Vou para a igreja, vou me preparar para a missa. Pede o Espírito Santo para te ajudar a viver a missa. Se nós tivéssemos esse contato com o Espírito como Jesus tinha, pronto. O ano da graça ser proclamado na tua vida em 2013, as libertações, as opressões, tudo que na tua vida é muito difícil de se superar e de se enfrentar, seria talvez não tão fácil, mas você conseguiria superar se mesmo que a força de Deus. Porque às vezes a gente quer encontrar Deus para facilitar a vida. Deus não facilita a vida, Deus fortalece a nossa vida para enfrentar o que tem que enfrentar. Aí estou falando mesmo? Não. Sem Deus, você é fraco. Eu estava vindo aqui atrás do carro, né? Aí tem uma frase lá: Deus sem você é Deus, e você sem Deus é nada. Né? Para o carro. É bonito, né? Deus sem você, a continuação dela. Você sem Deus, meu irmão, já era esquerda. Né? Ou seja, realmente, Deus está nossa frente fortalecer. Sem Deus, você não teria força, o mundo ia te destruir. Você ia acabar. A sua família, o seu relacionamento, tudo acaba, como se destrói. Muita gente aí não teve força, não teve discernimento para fazer a coisa mais certa. Porque muitas coisas na vida acabam e é errado, porque a gente não teve o discernimento certo de fazer. E Deus te daria o discernimento, Deus te daria a força. Não seria fácil, seria complicado, seria chateado, te deixaria, mas você iria passar, você iria superar com a força de Deus. Por isso é preciso ter Deus na nossa vida, por isso é preciso realmente deixar que o Espírito Santo nos faça viver todas as coisas bem. E não tem muito mistério. Pensa o que você faz cada dia da tua vida. Olha, só fazer isso bem. Não precisa inventar, você trabalha, você é pai, você cuida da família, você cuida dos seus filhos. Faça isso da melhor maneira possível. Peça o Espírito Santo para te ajudar a fazer isso. Pega a palavra para ver como que tem que fazer isso certo. Quando estiver fraco para fazer o que você tem que fazer na tua vida, pede força para Deus, esteja com Deus. Pronto, você está fazendo o que é certo, você está sendo o evangelho vivo no mundo. Mas para isso, meus irmãos, precisamos abrir o coração, já colher o que Deus quer. Sozinho também não dá. A segunda leitura hoje nos falou exatamente isso. Fazemos parte de um corpo. Você querer viver a sua religião sozinho, não dá. Você ficar com essa desculpa que reza em casa, que reza sozinho, não dá, não vai enfrentar nada, não vai superar nada. Eu tenho a minha fé. Essas são as frases efeitas que as pessoas têm para não vir para a igreja. Aí eu tenho minha fé, eu rezo em casa, quer dizer que é lá.
Eu acredito em Deus, tudo bem. Eu não estou questionando isso não, mas estou dizendo que se você não dá mais, você não vai mais longe não, meu irmão. Você vai ficar a mesma pessoa do jeito que é, você pode ser melhor, você pode melhorar, pode ser um pai melhor, pode ser um filho melhor, mas tem que dar tem que levar mais assim, tem que ir atrás daquilo que Deus deixou no mundo para a gente encontrar e se fortalecer. A igreja é um corpo, está aqui, juntos, né? Vós todos sois do corpo, individualmente sois membros, ou seja, membros. Se a gente não experimenta a presença de Jesus tão forte dentro de uma igreja, é porque os membros não estão ligados a ela. Se um membro está doente, o corpo todo está. Se um membro está paralisado, o corpo todo vai ficar parado, não vai conseguir fazer alguma coisa. Se a gente não consegue experimentar a presença de Cristo dentro de uma comunidade, né, porque só perde o mundo, né? Porque talvez as pessoas não querem abraçar, não querem viver ali. Então pensamos a Deus que através dessa palavra, dessa leitura de hoje, nós possamos abrir mais o nosso coração, realmente levar mais a sério, ter na nossa mão a Sagrada Escritura, né? Senão o católico sempre vai ser conhecido como aquele que não lê a Bíblia, né? Não precisa também ficar andando com a Bíblia no braço, bom dos irmãos. Primeiro, estude a Bíblia, é mais visto, né? Segundo, não precisa. O importante é você estar lendo todo dia. O importante é você estar entendendo. Ah, vocês leem tanta coisa, né? Porque aí nós teremos evangelistas também. Lucas foi conquistado pela palavra de homens e por isso falou de Jesus. Quantos de nós ouvimos tanto falar de Jesus? Quantos a gente fala de Jesus? Na lista dos nossos assuntos, Jesus está lá em último lugar. Qual a opção maior assunto com os outros? Novela das 9, São Jorge, hoje você vai estar naquela outra. Hoje não sei o que é lá. E o paredão saiu o tal do fulano de tal. Big Brother, isso que é. Na lista do estudar, né? Não estou dizendo que vai conversar sobre isso, não. Mas perde o maior tempo da vida falando sobre essas coisas. Quando olha a vizinha, viu que ela fez, né? Você quer lá a prioridade de conversa da gente, né? Olha, nossa. Para o cristão, devia ser natural e comum falar de Jesus. Conversar sobre Deus, sobre a Bíblia. Pai, mãe, filhos ali em casa. Hoje a gente fez uma Ave Maria, todo mundo junto dentro de casa, mas a gente conversar sobre Jesus, falar sobre a Bíblia. E mais tantas outras coisas agora. E hoje o Flamengo ganhou, isso vale a pena, né? Mas ganhou por 4-0, sei lá. Aí para perder tempo falando que o Flamengo perdeu, isso não já sabia. Obrigado. Ou seja, claro que isso tudo é natural, a gente tem que fazer. Mas, meus irmãos, quanto mais a gente ouvir falar de Jesus, quanto mais Deus vai estar no nosso coração. Como que Deus vai ficar na tua cabecinha? Como que Deus vai ficar no teu coração? Se a gente falasse, se a gente viver nesse ambiente. Muitos jovens aí se transformam em pessoas, né, que não deviam ser, porque vivem num ambiente ruim, complicado. Né? Já vive naquele ambiente, então ele vai se influenciar por aquele ambiente. Se não tiver a misericórdia de Deus, alguém que ajude aquela pessoa a se declarar, ele vai se declarar no meio do morro, no meio dos traficantes, vai ser o quê? Só a misericórdia de Deus. Está ali conversando só sobre isso, vendo sobre vai ser o quê? Aquilo. Nós deixamos as coisas nos influenciar. Se a gente fala de Deus, se a gente confessa, a gente reza, não tem jeito, Deus vai estar na nossa cabeça, Deus vai estar no nosso coração. Quando você for fazer uma besteira, Deus está ali, olha, não. Quando você for falar alguma coisa, Deus está presente. A presença de Deus na nossa vida vai se adquirindo, a gente vai estando presente com Deus, conversando, falando, lendo, rezando. Aí a presença de Deus vai sendo natural. Então por que a gente pega? Porque a gente esquece de Deus. Se eu estivesse lembrado de Deus para fazer besteira, eu não ia fazer. Não é? Esquecer, né? Depois que fez o pecado, poxa, bem, Deus não sei o quê. Bom, você pode fazer. Você pode rezar, falar mais daí, pronto, Santa Teresa vai falar para isso. Quanto mais conversar de Jesus, mais Jesus vai estar dentro da gente. Quanto mais falar, a vergonha bate, não sei o quê, ou não sabe. Sabe falar para os outros, vai falar de Jesus. Então vamos pedir a Deus que a gente possa ter esse contato de maneira muito natural, para que Jesus seja algo muito natural, muito presente na nossa vida e realmente, meus irmãos. Muita coisa vai ser superada, vai ser minimizada, porque com a presença de Deus não tem como não acertar. Mas isso é adquirido, é um exercício. Né? Ninguém fica forte aí e levanta a peso não exercitar muito tempo.
Né? Ninguém fica lá, se não for para a academia, fica lá, né? Malhando, se não emagrece, se não esforçar, não adianta. Se não rezar, se não ler a palavra, se não falar de Jesus, não vai, a presença de Deus não vai estar dentro de você. Vai dar um lugar de besteira que você vê na internet, TV, fica conversando com polêmica em qualquer outro lugar. É isso que fica dentro. Não tem aqueles troços ruins que a gente escuta uma música errada, né? Ou ruim. Aí aquilo vai na nossa cabeça, poxa, fica na minha cabeça direto essa música, sai da minha cabeça, não sei o que lá, aí fez uma besteira. Ou vai ver alguma coisa na televisão, a imagem fica lá. Eu já não vê, meu irmão, que depois vai na tua cabecinha, a imagem vai ficar lá te tentando, vai ficar aparecendo, aí você reclama, não mandei você ver. Por isso tem que se afastar do que você vê, do que você escuta. Não é bom, vai por isso não vai estar guardado dentro de você, a gente guarda tudo. Então é melhor guardar as coisas boas, para guardar o que vem de Jesus. Aí, meu irmão, a nossa cabeça será escura, nosso coração será escuro e as nossas atitudes serão muito santas. Aí a gente evitaria muita coisa se Deus estivesse imaginando de nós. Mas é um exercício, uma luta, é uma busca que a gente tem que fazer, porque se de um lado Deus quer nos encher de bondade, do outro mundo quer jogar um cara e colocar ele dentro da gente. Que a gente possa lutar para isso, que a gente possa ser pessoas melhores do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.